Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, em pé como você está, Josué capítulo 14. Quero falar um pouco nessa manhã sobre vencer em terras de gigantes. Vencendo em terras de gigantes. Josué capítulo 14. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 15. Deixa eu te falar algo, para começar já, olha para mim. O tempo só coopera conosco quando nós cooperamos com Deus. Amém? Eu vou repetir isso. O tempo só coopera conosco quando nós cooperamos com Deus. Ou seja, quando eu uso o meu tempo para Deus, quando eu me envolvo com Ele, o tempo vai cooperar comigo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. Às vezes você está pedindo para Deus te dar vitória, para Deus fazer esse monte de coisa, mas será que você tem vivido de acordo com o propósito que Deus te criou? Será que realmente você o ama? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, Josué 14, estou lendo a partir do verso 6, tá? Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Que coisa linda essa frase aqui. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Querido, tem alguém vivo aqui nessa manhã? O Senhor tem te mantido vivo. O Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Verso 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época, você ficou sabendo que os Enaquins viviam lá com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Verso 15. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Glória a Deus, você pode sentar no seu lugar. Uau! Queridos, nem sempre a nossa vida, as nossas histórias começam com celebração. Na verdade, muitos de nós começamos pelo arrependimento, pela tristeza, e a celebração vem depois. Na verdade, um dos nossos problemas é que nós queremos inverter as coisas. Nós queremos primeiro celebrar, só que com Deus a coisa é diferente. Primeiro a gente se arrepende, primeiro a gente conserta e depois a gente celebra.
Com Deus a coisa começa assim. Você sabe que Calebe era um daqueles 12 espias que Moisés mandou irem ver se a terra era aquilo mesmo, fazer uma inspeção sobre a terra, espiar a terra. E Calebe foi junto com Josué e mais 10 espias, e 10 espias voltaram completamente desanimados, porque eles viram que a terra era muito boa, que a terra produzia muitos frutos, era uma terra rica, era uma terra produtiva, mas quando eles olharam para o tamanho dos homens que lá moravam, os Enaquis eram homens gigantes, eram homens enormes, eles tiveram medo, e quando eles chegaram com relatório para Moisés, os 10 deles falaram: olha só, a terra é boa, é isso tudo mesmo aí, mas nós diante deles, diante do povo que lá habita, nós parecemos gafanhotos. A gente vai tomar um espirro deles, a gente vai parar longe, eles vão amassar com a gente, eles vão acabar com a gente. Porém Calebe e Josué disse: a terra é maravilhosa e a terra é nossa. Entende que nem sempre a maioria vai estar com você? Tem muito mais gente para torcer contra. Tem muito mais gente para alimentar o teu desânimo do que para alimentar a sua fé. Isso é bíblico, sempre foi assim. O fato às vezes de você estar rodeado de pessoas não significa que essas pessoas realmente estão com você. E é por isso que você precisa decidir por qual voz você vai ser guiado. Esperar as duas irem. Laura, crianças, kids, sem correr. Um gabinete depois, Laura. Então, Josué e Calebe não, eles voltaram inflamados. Olha só, porque quando você caminha debaixo de uma palavra de Deus, pode ter gigante, pode ter enfermidade, seja lá o que for, eu sei quem eu sou. Tem lá um negocinho lá, mas a gente vai passar por cima deles. Tem gigantes lá, mas a gente vai botar eles para correr. Então, 10 se acharam pequenos demais. Só que eu quero que você entenda o seguinte: em Deus nós não somos pequenos demais. Em Deus nós não somos pequenos. O nosso Deus nos faz grandes. O nosso Deus, Ele amplia a tua imagem para o inimigo. Você acha que você está com medo do inimigo, mas quando o inimigo olha para você, Deus te faz ser visto pela lente de Deus. O inimigo vai te enxergar como Deus te vê, então ele vai ter medo de você, e quem vai recorrer, quem vai fugir é ele. Porque em Deus nós somos grandes, e em Deus nós faremos proezas. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus bondoso. Então, em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós conquistaremos terras. Em Deus nós oraremos e os enfermos serão curados. Em Deus nós somos mais do que vencedores. Se tem alguém comigo aqui nessa manhã, celebra o teu Deus, porque o nosso Deus te faz grande. Ele nos faz grandes. Grandeza com Deus não tem a ver com tamanho nem com quantidade, tem a ver com coração alicerçado na fé. O que é ser grande para Deus? É ter uma fé inabalável. O que é ser grande para Deus? É ter uma fé que não recua diante dos desafios. Eram 2 caras, simplesmente, mas em Deus eles eram grandes. Então, eu quero que você entenda o seguinte: não deixe os problemas crescerem além do que parecem ser, porque você é maior do que eles. Porque Deus te faz grande. E os 10 voltaram, e muito desanimados, sabe? E lá em Números 14, nós podemos ler um pouco sobre essa história, se você puder abrir comigo, em Números 14. Deixa eu ver aqui o versículo que eu... Deixa aberto aí. Se você quer mudança, você vai ter que lutar por isso. Amém? Se você quer mudança, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E o esforço aqui está dizendo violência. Não é violência contra outra pessoa não, gente. É violência no mundo espiritual.
Essa é a estação de uma fé violenta. Essa é uma estação de você crer como você nunca creu antes. Essa é uma estação de você se posicionar em fé, sabe? Essa é a estação da resistência. Posso ouvir um amém aqui? É a estação do decidir não recuar. Caleb viu a terra, ele viu que a terra era boa, ele viu que tinha gigantes, mas ele disse: nós vamos lutar contra esses gigantes. O que para Israel, o que para os 10 era um terror, para Caleb era um deleite. O que para 10 era um terror, para Caleb e Josué disse: é a nossa oportunidade. Comece a encarar os teus desafios como uma oportunidade de ser alguém que vai viver um milagre e que vai construir uma história. Não olhe para os seus desafios como aquilo que vai sepultar você, mas você vai governar sobre isso, porque Deus está te levantando numa posição de autoridade e fé. Aleluia, creia nisso, é uma oportunidade, sabe? Não fuja da promessa por medo de gigante. Não recue por medo dos gigantes. Caleb olhou e viu um lugar chamado Hebrom, sabe? Hebrom era um lugar especial. Hebrom era onde os patriarcas estavam enterrados. Abraão, Isaque e Jacó. Era um lugar sagrado para eles. Ali estavam enterrados os patriarcas. Então era uma terra especial. Era uma terra que havia sido comprada. E Caleb sabia que ele tinha direito àquela terra. Os meus descendentes, aqueles que vieram antes de mim, podem não estar vivos, mas eles compraram essa terra. Eu sou descendente dela, então eu tenho direito a essa terra. Tem alguém ocupando essa terra que não tem direito nela, mas eu tenho direito, porque eu sou descendente. Nessa época, como a Bíblia vai dizer, Hebrom era chamado Kiriat Arba, por causa do Enaquim chamado Arba, e Arba era o maior dos gigantes que existiam, o maior dos Enaquins. Caleb viu o maior de todos, e o maior de todos morava no lugar que ele queria, o maior de todos morava no lugar que havia sido prometido a ele. Ele já estava com 85 anos de idade, mas ele disse: a velhice não vai roubar os meus sonhos, o tempo não vai roubar os meus sonhos. Eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo com vigor. Meu Deus, queridos, um coração disposto, ele faz toda a diferença. Um coração disposto, ele faz diferença. Às vezes é bom a espera, porque o tempo revela o que realmente você quer. Tem gente que ele quer várias coisas, demora um pouco, aí ele desiste e começa a querer outra. Aí demora mais um pouco, ele muda de novo. Mas quando você sabe o que você quer, pode levar o tempo que for, você fala: eu não vou desistir do que eu quero, eu não vou desistir do que me foi prometido, eu não vou desistir daquilo que eu sonho. Pode levar o tempo que for, mas é meu. Eu mantenho a minha fé, eu aqueço a minha esperança e eu vou em frente. Vai chegar o momento que isso vai vir na minha mão. Eu quero que você entenda que o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer por você, o que Deus vai colocar na sua mão, o que Deus vai confiar a você, não é só para você, mas isso vai ser bênção para aqueles que virão depois de você, vai ser bênção para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Meu Deus, daqui algumas gerações, se o Senhor não tiver voltado antes, eles vão falar da sua fé, vão falar: eu tive um avô, eu tive um bisavô, eu tive um pai que lutou por isso aqui, que não desistiu, e eu estou aqui hoje porque ele não fugiu do gigante. Sabe, há uma herança que você vai deixar. E eu estou falando aqui da maior herança, não é a herança de bens materiais, mas é a herança de fé, é uma herança de uma vida comprometida e alicerçada em Deus. Nós temos que pensar em termos de geração. Eu não posso pensar só no hoje, eu tenho que pensar naquilo que eu estou deixando para o meu filho, mas como exemplo de caráter, de homem, de fé, de vida com Deus, é de assumir os erros.
Não é de perfeição, porque não existe perfeição. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa terra, nós estamos sujeitos a tempestades, estamos sujeitos a machucar, estamos sujeitos a ser ferido e a ferir também, mas haverá um tempo em que nós estaremos na eternidade, haverá um tempo que não haverá mais lágrima, não haverá mais noite, não haverá mais doença, não haverá mais angústia. Meu Deus, há esperança em você? É uma pergunta. Há esperança em você? Meu Deus, Deus ouve os fiéis. Sabe, Caleb viu a montanha. Gente, lutar na planície é muito mais fácil do que lutar na montanha. É ou não é verdade? Porque quem está no alto da montanha tem mais, ele tem vantagem de quem está embaixo. Mas ter vantagem não significa ter vitória. Já falei isso aqui há um tempo atrás, eu vou repetir. O inimigo, ele acha que ele tem vantagem sobre, ele pode até ter vantagem, mas ele não tem a vitória. A vitória pertence ao povo de Deus. A vitória pertence àqueles que perseveram na fé. A fé faz você viver coisas impossíveis aos olhos humanos. A fé faz você transpor muralhas. A fé faz você transportar montanhas. A fé te leva a lugares sobrenaturais em Deus. Então você precisa se posicionar e até dizer: olha aqui, diabo, você pode ter vantagem, mas você não tem a vitória. Ele não tem a vitória. Então, queridos, Deus é maior do que qualquer gigante. Deus é maior. E eu acho linda a história de Caleb. Diz: o Senhor me preservou para um propósito. Só é preservado quem tem propósito. Deus, quando preserva, é porque Ele tem um propósito. Você está vivo até hoje. Você já passou por muita coisa que talvez era para você estar morto, mas Deus te preservou vivo. Deus te manteve vivo, porque Ele tem um propósito a cumprir na sua vida. E eu creio que Deus há de fazer grandes coisas no nosso meio. Deus há de fazer grandes coisas na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na sua saúde, nos seus negócios. Eu creio nisso. Amém, queridos? Quem está tendo a esperança renovada aqui, motivada nessa manhã? Deus é um Deus da esperança, queridos. Deus é um Deus é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia vai dizer que Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor. Sabe, quando você se torna fiel ao Senhor, o Senhor se torna o teu maior aliado. Deus se torna o teu maior aliado. A Bíblia diz que Caleb lutou com a família dele e ele conquistou aquele lugar. O tempo nos fortalece quando nós não abrimos mão daquilo que Deus nos deu. Não abra mão do que Deus te deu, não abra mão da sua família. Não abra mão daquilo que Deus colocou, não abra mão da porta que Ele abriu, não abra mão, se você sabe que Deus te colocou naquele lugar, não abra mão, porque Deus é maior, Deus vai te manter firme, Deus vai te fortalecer, quando você não desistir daquilo que Deus te deu. Está demorando? Deus está te fortalecendo. Gente, 45 anos se passaram, e Caleb pôde dizer: eu continuo sonhando com aquele lugar. Eu mantenho em mim a mesma fé, o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 40 anos de idade. O tempo não apagou. O tempo pode até ter envelhecido o meu corpo, mas não envelheceu a minha fé. O tempo não envelheceu a minha mente, o tempo não envelheceu a minha esperança. A Bíblia vai dizer, agora sim, Números 14, 24, olha o que diz ali, que coisa linda. Mas
como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Que coisa linda! Havia um espírito diferente em Caleb. Havia um espírito que distinguia ele dos demais. Eu quero te perguntar, qual é o espírito que habita em você? É o espírito do medo? É o espírito da derrota? É o espírito do desânimo? Havia em Caleb um espírito diferente. Deus não nos deu um espírito de covardia e de medo, mas um espírito de autoridade, um espírito de poder, um espírito de conquista. Esse é o espírito que tem que estar em você. Quem crê nisso, dá glória a Deus aí e toma posse dessa palavra. Havia em Caleb um espírito diferente. Você não pode estar aqui e ter um espírito de derrotado. Se você se sente como um derrotado você será tratado. Se você se sente como um gafanhoto você será tratado. Você precisa mudar a visão a seu respeito e declarar: há um espírito de conquista em mim, há um espírito do Deus vivo em mim, há um espírito de fé em mim, há um espírito de coragem, há um espírito de ousadia em mim. Que coisa linda esse versículo que fala: havia nele um outro espírito. E você vê que isso, infelizmente, isso é para poucos. De um monte de gente, você vai ser distinguido pelo Espírito que há em você. Deus hoje está fazendo distinção de quem tem um espírito diferente. Meu Deus, Deus hoje está olhando e vai dizer: eu quero ver aqui quem é que pode entrar e quem não pode. Não estou falando aqui de salvação não, irmão. Estou falando aqui de tomar posse de certas coisas. Tem gente que não consegue entrar na cura porque ele tem o espírito da incredulidade. Ele convive com pessoas que creem, mas quando Deus olha para ele, não vê uma fé íntegra, vê uma fé duvidosa. Então Deus fala: não tem como entrar, não crê. Hoje Deus está olhando e está fazendo distinção. Qual é o espírito que há em você? Se há um espírito da dúvida, expulsa ele agora pelo nome de Jesus. Repreende, há poder na tua palavra. Repreende o espírito da dúvida, o espírito da incredulidade, o espírito do medo, o espírito do coitadinho, da autocomiseração. Expulsa isso dessa manhã. Havia em Caleb um outro espírito, e ele perseverou em me seguir, e porque ele perseverou, eu vou levar ele e todos os seus descendentes para herdar aquela terra. Aleluia! Olha, no capítulo 13, no verso 30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eu não vejo dúvida, eu vejo sempre Caleb tendo uma palavra, e o espírito que estava sobre ele, sabe qual o espírito que estava? O espírito da obediência. Rebelde não toma posse da terra. Medroso não toma posse da terra. Covarde não toma posse da terra. Ele obedeceu quando muitos estavam desobedecendo, quando muitos estavam murmurando. Ele disse e ele se posiciona. Ele chega e fala: é certo. Ele fez todo mundo calar a boca. Ei, fica quieto. Às vezes você tem que se posicionar e mandar as vozes da dúvida calarem a boca. Sugestões da sua mente de que você é derrotado, de que você vai morrer, de que você é fracassado. Isso são sugestões, e quando você aceita essas sugestões, meu irmão, isso vai levando você, sabe, para um lugar de impotência, de não produtividade. Então, Caleb chegou e falou: cala a boca todo mundo. Você tem que dizer para as vozes que estão soprando no teu ouvido: shut up. Shut up now.
Ó, que inglês maneiro. Esse é o meu máximo. Sabe? Dizer, cala a boca, subamos. É certo que venceremos. Alguém aqui serve um Deus de derrota? Alguém aqui serve um Deus de derrota? O Espírito dele é o que habita em nós. É o que habita em nós. Ele, no meio da desobediência de muitos, Caleb permaneceu fiel, obediente. Meu Deus do céu. Ele vai dizer, e falaram a congregação, Caleb possuía fé e visão. A terra que nós fomos espiar era uma terra muito boa. Meu Deus, aqui 14, 7, 9 de Números. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, Josué filho de Num, versículo 6, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós, somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque, olha só, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Você pode olhar para a luta que está vindo contra você e dizer para ela assim, eu vou te devorar como pão. Não. Fala assim, eu vou te devorar como pão. Foi isso que Caleb disse, no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo que tinha promessa. Por isso que eu falo, ter promessa não é tudo. Se tem promessa, mas não tem visão, tem promessa, não tem obediência, tem promessa, não tem o Espírito certo, vai ficar de fora da promessa, vai ficar só dizendo que tem promessa e nunca vai chegar a lugar nenhum, porque falta obediência, falta fé, falta visão, falta coragem, falta posicionamento. Possuía fé e visão. O Senhor está conosco. Caleb era um homem de princípios. Ele ouvia Moisés, obedecia, respeitava, da mesma maneira como ele respeitou Josué. Deixa eu falar uma coisa: princípios existem para serem obedecidos e não para serem questionados. Princípios existem para serem obedecidos e não questionados, e princípios são inegociáveis. Inegociáveis, sabe? E Caleb, ele sabia que a força não vinha dele, a força vinha do Deus que ele servia. Lá em Josué 14, 12, ele vai dizer, agora, pois, me dá este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para expulsá-los, como ele me disse. Me dá Hebrom. E o mais legal, o nome Hebrom significa aliança. Deus é um Deus que cumpre os seus pactos. Deus de pactos. Lembra dessa música? Que guarda as suas promessas. Essa música é linda.
Deus é um Deus que cumpre as alianças que Ele faz, não importa o tempo que tenha passado. A questão não é o tempo, é que nesse tempo Deus está preparando você. Deus há de cumprir na tua vida, se você obedecer os princípios, se você tiver com o espírito correto, se você caminhar, se você não negociar a sua fé, não negociar os seus princípios, não negociar a sua visão. Deus há de revelar e manifestar a aliança dEle na tua vida. Sabe? Meu Deus, que seja Deus verdadeiro e todo o resto mentiroso. Deus não mentiu, Deus não se enganou. Meu Deus, Deus quer assumir o controle. Pastor Danilo, Deus quer assumir o controle da sua vida. E a palavra vai dizer que Josué abençoou a Calebe. E Josué abençoou a Calebe. Então Josué, olha para cá. É que a pastora Rebeca está viajando hoje. Pedrinho, rapidinho, Pedrinho. Então Josué abençoou a Calebe. Eu vou dizer, então José abençoou, e você vai dizer o seu nome. Ok? Então Josué abençoou a... De novo, então Josué abençoou a... Então Josué abençoou a... Há uma bênção liberada sobre a tua vida. Há uma herança chegando para você. Não aposente a sua confiança, não aposente a sua fé, não aposente a sua esperança, não aposente o serviço que Ele confiou, não se aposente do chamado que Deus te fez. Não existe aposentadoria para chamado. Você se aposenta da sua profissão, mas você não se aposenta de um chamado. Não se aposente, sabe? O sonho não pôde apagar, o tempo não pôde apagar o sonho de Calebe. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia que Deus estava com ele. É linda a frase que ele diz, que o Senhor me preservou vivo. O Senhor me preservou vivo. Calebe era um homem cheio de Deus, ungido do Senhor. Ninguém segura um ungido, gente. Ninguém detém um ungido. O inimigo tenta segurar, mas o ungido sai. Não há garras que possam prender o ungido do Senhor. Ele passa na prova, ele passa na luta, ele passa pela tristeza, ele passa pela angústia, ele passa pela enfermidade, mas isso não consegue segurar ele, porque ele sabe em quem ele crê, e ele é mais do que vencedor. O ungido derrota gigantes. O ungido toma posse da herança. O ungido derrota exércitos inteiros. Sabe? A unção, ela é a marca de Deus em nós. A unção despedaça o jugo, e todo jugo será despedaçado pela unção. A unção é a marca de Deus em nós. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, e essa mesma unção está sobre nós, que é o Espírito da justiça, o Espírito da coragem, o Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Esse mesmo poder é o que está sobre nós. Fique em pé no seu lugar nessa manhã.